Flashback: o crime no vestiário de Brotóvia. O vapor do chuveiro ainda flutua no ar, misturado ao cheiro de shampoo e ao silêncio ensurdecedor do ginásio vazio. Flaviana, a girafa, exausta mas radiante pela vitória, amarra a toalha no corpo. Ela ouve o ranger da porta metálica. Flaviana, sem se virar, sorrindo, esqueceu alguma coisa, mestra? Ou veio me convencer a ir na pizzaria de novo? O silêncio continua. Ela se vira e dá de cara com Eduardo Gonçalves. Ele está parado, segurando um pequeno pote de doces artesanais e um embrulho longo em papel pardo. Flaviana: Eduardo? O que você quer aqui? Como entrou? O vestiário é privativo das atletas. Eduardo, com uma calma assustadora: vim te dar o seu presente de despedida, Flaviana. Soube que você assinou com o clube da Itália. Que a nossa estrela de Brotóvia vai brilhar longe de quem a construiu. Flaviana: eu não sou sua, Eduardo. E o projeto Olímpia, eu vi as planilhas. Eu sei de onde vem o bônus que você me deu. Eu vou contar tudo na coletiva de imprensa das Olimpíadas. Não quero dinheiro sujo no meu nome. O rosto de Eduardo se transforma. O sorriso loiro desaparece, dando lugar a uma expressão de posse maníaca. Ele joga o pote de doces no banco, o cheiro de baunilha se espalha pelo ar. Eduardo, você não vai a lugar nenhum. Se não for para Brotóvia ser o seu palco, e eu o seu dono, não haverá palco para mais ninguém. Ele saca o facão com o S estilizado do embrulho. O aço brilha sob a luz fluorescente. Flaviana, recuando, as mãos trêmulas: não. Eduardo, para com isso. O que é isso? Por quê? Ela tenta se defender, arranhando o rosto dele enquanto ele avança. O impacto é seco. Eduardo aproveita a altura dela e o fato de ela estar encurralada contra os armários. Ele crava o facão de baixo para cima, atingindo o abdômen com uma força brutal. Flaviana: não, oh não. Por quê? Ela desaba. O facão fica encravado, o cabo artesanal projetando-se do corpo enquanto o sangue começa a formar a poça que Senali encontraria minutos depois. Eduardo limpa o rosto, ajeita o relógio e sai pela janela basculante, deixando para trás a maior atleta que a cidade já viu. De volta ao presente. A prefeita se aproxima do vice, dá um tapão na cara dele e disse algo. O estalo do tapa ecoa pelas paredes frias da sala de interrogatório, silenciando até o zumbido do ar-condicionado. Eduardo Gonçalves, o homem que se julgava intocável, vira o rosto com o impacto, a marca dos dedos da prefeita surgindo instantaneamente em sua pele clara. Marlene Ferraz não é mais a mulher trêmula que estava sob a mesa minutos atrás. Ela se inclina sobre a mesa, os olhos fixos nos dele, transbordando uma fúria contida por décadas de política e agora liberada pelo luto. O golpe final de Marlene. Prefeita Marlene, com a voz baixa e cortante como uma lâmina, você não matou apenas a minha sobrinha, Eduardo. Você matou a única coisa que prestava nesta cidade por causa da sua ganância e do seu ego doentio. Você achou que ela era sua propriedade, como os seus cavalos na hípica. Eduardo tenta recompor a postura, mas o canto da boca treme. Marlene, você não entende o que estava em jogo. Prefeita Marlene, eu entendo tudo agora. Você é pequeno demais para o brilho que a Flaviana tinha. Você se diz o guardião de Brotóvia, mas você é apenas o verme que vive nas sombras dela. Você vai apodrecer na ala mais escura da prisão, e eu farei questão de que o seu nome seja apagado de todos os registros desta prefeitura antes do pôr do sol. O veredito de Cenália. Cenália observa a cena enquanto termina de ajeitar sua gravata preta. Ele faz um sinal para Vila Nova. Cenália: Vila Nova, leve-o daqui. O ar nesta sala está ficando pesado demais com a presença dele. O DPCF já tem o que precisa. Vila Nova agarra Eduardo pelo braço com força desnecessária, levantando-o da cadeira. O vice-prefeito, agora despojado de toda a sua arrogância, é arrastado para fora sob o olhar de desprezo de toda a equipe forense que aguardava no corredor. Epílogo no DPFC. Do lado de fora, o sol começa a se pôr no horizonte de Brotóvia.
A prefeita Marlene sai do prédio, caminha até o detetive Senália e aperta sua mão. Prefeita Marlene, obrigada, detetive. Por tudo. A justiça não traz a Flaviana de volta, mas pelo menos ela não morreu em vão. Senália, ela era uma gigante, prefeita. No vôlei e na vida. O que o DPCF fez foi apenas garantir que a última jogada fosse dela. Senália caminha até seu carro, abre a porta e olha para o ginásio de Brotóvia ao longe. O clima no salão nobre da prefeitura de Brotóvia é de um funeral cívico. Dezenas de microfones de emissoras de rádio de Canoas, jornais de Porto Alegre e TVs locais estão amontoados sobre a bancada. As luzes dos refletores refletem nos vidros estilhaçados que ainda não foram totalmente removidos. A prefeita Marlene Ferraz, vestida de luto e com o rosto marcado pela dor e pelo tapa que desferiu no traidor, caminha até o púlpito. Ao seu lado, o detetive Senália, impecável em seu terno branco, e o inspetor Villanova, servindo como uma barreira de segurança. A coletiva de imprensa, o desabafo de Marlene. Marlene Ferraz, voz firme, apesar do luto, cidadãos de Brotóvia e do Rio Grande. Hoje, nossa cidade não chora apenas por uma atleta de elite. Choramos por uma filha que foi vítima da ganância e da corrupção que tentaram se enraizar nesta prefeitura. Eduardo Gonçalves, o homem em quem depositei confiança, não é apenas o mandante de uma queima de arquivo brutal, ele é o assassino confesso de Flaviana Ferraz. Repórter da TV local, prefeita, e quanto ao Projeto Olímpia? As investigações do DPCF apontam que o crime foi motivado por lavagem de dinheiro. A senhora sabia? Marlene Ferraz, o projeto foi distorcido nas minhas costas. Mas garanto a vocês, todos os envolvidos, desde o setor financeiro até os mercenários que atacaram este gabinete, serão caçados pelo DPCF. Brotóvia será limpa. As manchetes do dia seguinte. Enquanto a prefeita fala, os portais de notícias já disparam as notificações. Gazeta Brotoviana, Matipim de sangue, vice-prefeito preso pelo assassinato da girafa. Correio Gaúcho. Conspiração no vôlei, de promessa olímpica a alvo de esquema milionário. Portal Canoense. Terror na prefeitura, execuções e tiroteio marcam o fim da era Eduardo Gonçalves. O olhar de Senália. Senália observa os repórteres de canto de olho. Ele percebe que, embora o principal culpado esteja preso, a teia de corrupção do Projeto Olímpia deixou fios soltos. Villanova, sussurrando para Senália, a imprensa vai se banquetear com isso por meses, detetive. Mas e as armas? Aquele calibre .357 e as metralhadoras, o Eduardo não comprou aquilo em uma loja de conveniência. Senália, ajustando o chapéu, você está certo, Villanova. O Eduardo era o rosto do crime aqui em Brotóvia, mas as armas vieram de um fornecedor maior. Alguém que agora sabe que o DPCF não tem medo de prender gente poderosa. A coletiva termina com um minuto de silêncio em homenagem a Flaviana. A prefeita se retira, e o DPCF começa a recolher os equipamentos. O caso Matipim Mortal entra para os arquivos como um dos mais complexos da história da cidade, unindo a perícia científica à coragem política. O epílogo de sangue não terminou no gabinete. Enquanto a prefeita Marlene discursava, o DPCF continuava a caçada silenciosa. Os mercenários que sobreviveram ao tiroteio na prefeitura e o atirador da moto não eram fantasmas, eles deixaram rastros que a tecnologia e a balística de Brotóvia não ignorariam. A caçada na rodovia, BR-116. O Dr. Felipe Bronson conseguiu rastrear o sinal de rádio captado pelo bloqueador de sinal usado no ginásio. O sinal levava a um galpão industrial abandonado na zona portuária entre Canoas e Porto Alegre. A força tática, sob a orientação estratégica de Villanova, cercou o local na calada da noite. O atirador da moto foi encontrado tentando trocar a carenagem da Super Bic preta. Ao ver a polícia, tentou sacar uma pistola, mas foi imobilizado. Sob o capacete, não havia um criminoso comum, mas um ex-militar expulso da brigada por má conduta. No seu bolso, um comprovante de transferência internacional vindo de uma offshore ligada a Eduardo Gonçalves. Os atiradores da metralhadora, 2 deles foram mortos em um confronto rápido no túnel de esgoto.
O terceiro, ferido no ombro pelo revide de Vila Nova, foi capturado tentando atravessar o rio Jacuí em um barco de pesca. A análise final no DPCF. No laboratório, a equipe finaliza os relatórios que trancariam as portas das celas para sempre. Doutora Krisha Rivera e doutora Luciana Ponciano confirmaram que o DNA encontrado no barco de fuga batia com o sangue deixado no parapeito da janela da prefeitura. Dr. Wagner Trindade identificou que as metralhadoras 5.56 mm tinham os números de série raspados, mas pertenciam a um lote desviado de um arsenal paraguaio, vendido pelo mesmo contato que fornecia armas para a hípica de Eduardo. Dr. Alfredo Plutônio encontrou resquícios de pólvora e nitrato nas mãos dos capturados, fechando o cerco técnico. O destino dos culpados. Os mercenários sobreviventes foram levados para a penitenciária de alta segurança de Charqueadas, Paz. Eduardo Gonçalves, o mentor, foi colocado em isolamento, pois sua cabeça agora tinha um preço. Ele sabia demais sobre os investidores do Projeto Olímpia que ainda estavam soltos. Cenália, em seu escritório, observa o quadro de avisos. Ele retira a foto de Flaviana Ferraz e a coloca em uma pasta preta rotulada como casos resolvidos. Eles acharam que Brotov era uma terra sem lei, sussurra Cenália para si mesmo, enquanto a fumaça do mate sobe. Esqueceram que a ciência e a justiça falam mais alto que o barulho de uma metralhadora. Fim do caso.